Salve, internautas! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks, que você vê no nosso canal Ibra Talks. Mas também nós temos o canal Cortes do Ibra Talks. E eu vou pedir para vocês, como eu sempre peço, não esqueçam de dar o like, aquele peteleco no positivo que é muito importante. Não esqueçam, e eu estou batendo na mesa falando que não pode bater na mesa, não esqueçam também de ativar o sininho depois de fazer a inscrição no canal e colocar todas as notificações. Isso é muito importante. E a gente sempre traz convidados que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muitas curiosidades para contar. E hoje não poderia ser diferente. A gente está aqui, é uma honra hoje. A gente está aqui com a Terezinha Covas. Tudo bom, Terezinha? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. Muito satisfeita de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui, é uma honra para a gente. Muito obrigada. E quem vai acompanhar a gente hoje nesse bate-papo é a Thaís Nishikata. Fala, pessoal. Fala, Sidney. Seja muito bem-vinda, professora Terezinha. Muito obrigada, agradeço. Bacana. Vamos falar do nosso patrocinador? Nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, livros científicos, livros de autoajuda. Os meus livros de ficção e de romance são editados pela Editora Vilese. E um livro muito importante que vocês já conhecem também é editado pela Editora Vilese, que é este livro aqui, Reabilitação Animal, que é o livro do Ibra. É o primeiro, vem outros por aí. Não esqueçam que a gente vai fazer outros livros também. E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Fico à disposição. Sim, eu acabei de falar de livro. Só conta pra gente quantos livros você tem publicados. Bom, eu tenho de organização, eu estou vendo látex na minha frente, tá? Em organização, em produção própria e capítulos, são 52 livros. Nossa. 52 livros. E eu me gabando que eu tenho 12 livros. E agora, mas olha, você é um menino, né? Tem um total de uma colaboração naquele livro ali. É uma das coisas que eu gosto muito é escrever. Eu estou escrevendo agora um sobre teoria geral da administração hospitalar para a Editora Viena. Posso falar? Pode, claro. A Editora Viena. Estão saindo mais dois, como eu faço parte de 2 grupos de excelência no Conselho Regional de Administração, o nosso grupo, ele produz muito. Então, nós fizemos um livro com professores, que vai sair agora, em breve, e sobre tecnologia. Tem o nome do livro já? Organização e Tecnologia no Serviço Público, da Administração Pública. Foi uma experiência muito interessante. E o outro livro, muito mais interessante, porque um grupo, ele é de instituição de ensino superior. E o outro que eu coordeno é de gestão em pesquisa aplicada em administração. Por que nós montamos esse grupo? Porque nós sentimos que o Conselho estava muito focado no empresarial. E nós sabemos que tem muitos trabalhos que podem ser publicados e ficarem à disposição no link do Conselho. Então, nós sempre convidamos professor e orientador e orientando. É tese, é dissertação, é TCC, o artigo que é elaborado em conjunto. E aí nós pensamos o seguinte, vai ficar só o resumo no link do Conselho? Não, vamos fazer um livro. E fizemos o livro, vai sair pela Editora Sarvier, sabe, sobre administração aplicada, é o nome do livro. A sua especialidade é administração hospitalar. Hospitalar e administração geral também. Porque eu sempre lecionei nos mestrados de gestão de negócios, como gestão, tanto no doutorado como no mestrado. Qual que é a sua formação? Administração. Administração. E eu tive, assim, um alinhamento, até obrigatório, né, pela exigência da CAPES, de alinhar o mestrado, o doutorado e o pós-doc na administração. Na mesma linha de pesquisa. Na mesma linha de pesquisa. Mas eu tive a especialização em administração hospitalar porque eu sentia que faltava alguma coisa que nós podíamos colaborar, né, como gestores na área de saúde. E com isso eu fui fazer na São Camilo a especialização e o mestrado em gestão em saúde.
Então, eu dividi. Fiz o Mackenzie, o doutorado, e nos Estados Unidos eu fiz o pós-doutorado. Nos Estados Unidos. Que currículo, hein? Não, eu tô só imaginando assim, quando ela foi fazer o Lattes dela, então, o pessoal falou assim, é melhor colocar um servidor extra, só para mas e tem uma coisa, lá nos Estados Unidos, o MEC de lá, né, ele exige uma atualização contínua. Né? Atualmente nós temos que fazer seminários, cursos, congressos. Então eu estou enchendo assim, o lápis de coisa, porque ontem à noite até fiz assisti uma palestra de 3 horas que tem que estar dentro da linha de pesquisa que você trabalha, que você orienta. Né? Então por isso que às vezes a gente tem que se atualizar. Porque você acaba orientando alunos. Para você continuar como pesquisadora, como orientadora. Mas aí o que perde exatamente? Se não fizer, o que vai perder? Perde todo o título? Não perde. Mas eles exigem. A própria Unip, né, que eu estou na Unip também aqui em São Paulo há muitos anos, eles exigem uma atualização contínua. Né, de congressos, palestras, produção científica. Eu imagino que a administração ela muda e mudou muito por causa da tecnologia, né? E você falou uma coisa certa. Agora nós temos o alunado de tecnologia, que nós publicamos um manual para cursos de tecnologia também, pelo grupo, né, que faz as pesquisas, cada um na sua área, porque é o crescimento maior. E na pandemia nós sentimos isso. Tanto a falta de mão de obra do tecnólogo como do técnico. Em logística, segurança do trabalho, até mesmo na questão da área financeira, RH, nós sentimos isso. E alguns alunos meus que trabalham em hospitais, em clínicas, laboratórios, sentiram essa necessidade de uma mão de obra mais profissional, mais técnica. Né? Nós sentimos isso na logística. Quando chegavam os insumos importados lá em Guarulhos, não tinha como... Imagina o volume de insumos e de profissionais. Absurda, né? Então, foi uma época assim, de observação de que nós não tínhamos planos de contingência. Né? Não estávamos preparados para isso. Porque a gente imagina... Totalmente. Você falando, eu lembro, durante a pandemia, que imaginava assim, foi um avião na China buscar insumos hospitalares. E o que o ser humano normal imagina? Né? Imagina que o avião pousou, foi o pessoal lá, tirou e levou para algum lugar. O caminhão levou, E não é assim. Tem o desembaraço, tudo, né? Tem toda uma burocracia e um cuidado, né? Não é só burocracia que a gente fala, né? E aconteceu um fato assim muito interessante para vocês verem como foi. Eu tenho um aluno que é gerente de logística de um hospital grande aqui de São Paulo. Eles começaram a fazer empréstimos. Então, por exemplo, o paciente estava na UTI, precisava de um determinado medicamento que ainda não tinha chegado, ou que estava preso em Guarulhos, ligava para um outro hospital. Você tem aí? Me empresta. Quando chegar, eu te devolvo. Então, houve muito isso. Com vacina na veterinária. Bacana, legal. Acabou a vacina de raiva. Quem tem vacina para me emprestar? Imagina ter essa integração. Porque a vida que Exato, é o que mais vale. Isso que é importante. Que legal. E a administração hospitalar, ela é o quê, assim, exatamente? Por exemplo, eu chego no hospital, eu vou ver lá uma secretária, hoje não é mais uma, né? Um monte de gente lá. Recepcionista, né? Aí tem segurança, tem um monte de coisa. A sua parte entra aonde? Tudo, porque, vê só, é uma empresa. Sim. Né? Ela é uma empresa como outra qualquer, ela é uma prestadora de serviços. Só que ela está ali focada no atendimento, né? O mais rápido possível. Ela tem a área de marketing, ela tem o finanças, contábil financeira, ela tem RH, ela tem tudo. E tem a parte clínica. Né? Então, a nossa responsabilidade é de gerir aquela estrutura. Inclusive a parte clínica. A parte clínica tem um diretor. Médico. Tem um diretor clínico, né? Mas eu presto serviço para ele. Entendi. Financeiro, compras, né, a RH, enfim, em tudo. Porque eu imagino que um médico, apesar dele ser, assim... O médico, para mim, está num patamar mais elevado, né? Do que, por exemplo, eu sempre coloco ele acima de mim. Porque, assim, é muito estudo, né? Então, mas eu imagino que a vida dele é a parte clínica, a parte que é a especialidade dele. Na hora que entra a administração...
ele deve ter muito problema, muita dificuldade. Isso. Né? Porque eu falo porque veterinário tem essa dificuldade, né? Então eu imagino que seja igual. Até mesmo, eles são muito... eles procuram muito os cursos de pós-graduação em administração em serviços de saúde, né? Até nem em administração hospitalar, porque ele pode gerir um laboratório, uma clínica, né? Hoje a gente tem também as LPIs, que são as casas de repouso, né? Instituições de longa permanência, que precisam também dessa gestão. Verdade. Porque a minha especialidade mesmo ficou na hotelaria. E nos facilities, o que é? A parte de higiene, limpeza, lavanderia, manutenção. Certo. Então, nós temos dentro do hospital, das clínicas, enfim, dos serviços, desde a arquitetura, que está embasada em resoluções da Anvisa, da próxima vigilância sanitária. Né? Desde isso, vocês coordenam, gerenciam, a gente tem até a equipe os insumos, toda. O que vai ser pedido, comprado, funcionários, tudo. Puxa vida. E a parte de desinfecção? Isso, aí nós temos as comissões de controle de infecção hospitalar, que o administrador faz parte. Por quê? Porque ele justamente tem organiza tudo, a limpeza, né? O não cruzamento. As empresas que vão ser contratadas. Né? Essa parte de resíduos que cresceu bastante também, né? Então, são serviços emergenciais mesmo, né? Que o administrador está à frente. A gente vai num hospital e só vê a parte clínica, não vê os bastidores, não né? vê os bastidores. A gente vai com uma necessidade médica, na né? verdade, a gente quase nem vê, que a gente está tão desesperado quando chega no hospital. Mas aí, quando a gente trabalha na área, é engraçado. Se você vai com um paciente, você está na maca, você está olhando... Começa a observar. A pintura, né? Se tem algum vazamento, né? Cria infiltração. Um olhar clínico. É muito interessante. Isso é assim toda a profissão. Eu sempre falo... vocês também na área de vocês. Às vezes eu tô passando numa avenida assim, o pessoal tá passeando com o cachorro no meio, minha esposa fala, olha que Rottweiler bonito. Eu falo, mas tem displasia coxofemoral. Olha o caminhar. Só pelo caminhar a gente sabe, né? E uma fisioterapeuta amiga minha, ela falou que ela não consegue ir na praia. Que ela fica olhando o defeito das pessoas. Mas isso está no sangue da gente. Em qualquer lugar que eu vá na área de saúde, assim, eu fico olhando o carrinho da limpeza, não podia passar aqui, porque aqui tem paciente, acompanhante, e o resíduo, o saco está ali, não podia estar, sabe? Você já não se aguentou e falou alguma coisa? Já. Perguntar isso. Foi uma vez num bebedouro que estava com vazamento, eu fui até a recepção e falei. Aí vieram e jogaram um pano de chão. Eu falei, pronto. Piorou a situação aqui. Pior do que estava antes. Né? Mas aí falou do pano de chão? Ou se segurou? Não, me segurei. Mas ali alguém poderia escorregar, né? Tem a questão da higiene também. Exatamente. Porque são pontos que, até então... Olha, quando eu fiz a dissertação de mestrado, foi baseada na minha especialização, porque quando eu fiz a São Camilo, a especialização, você tinha que trabalhar em todas as áreas, pesquisar em todas as áreas. E os cursos da São Camilo no passado, graduação, para vocês terem uma ideia, o aluno no primeiro e segundo ano ficava no chão de fábrica. Tá. Então, ele tinha... É como se fosse um estágio. Eu acho fundamental. Nossa. Aprender o básico. Aprender a vida. Eu vou te falar que no primeiro ano de faculdade, eu construí cerca. Olha tá isso. Vendo? Batendo morão. Cavando buraco para pôr morão para passar cerca. Então, depois, nos 2 últimos anos, é que aí ele já põe um blazer. Isso, aí já vira gente, né? Aí já vira gente. Aí já estava no financeiro e tal. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eu trabalhava no centro da cidade, então quando eu passava pela Doutora Arnaldo, eu via muito funcionário de azul sentado no chão. E eu estava estudando tudo. Aí fui descobrir que eram trabalhadores de lavanderia. Olha. E fui me interessar pelo assunto. Né? Então, com isso, eu tive assim, uma oportunidade muito grande. Para mim foi um ganha-ganha. E eu gosto muito da área operacional. Eu acho que a operacional é o retrato da escola. Da escola, do hospital, da empresa em si. Né? Então, a minha orientadora de mestrado, né, eu já tinha terminado a especialização, eu falei, eu queria escrever sobre lavanderia hospitalar. Você já trabalhou em alguma? Eu falei, não. Então, 2 horas por dia você fique numa
e vai observar. Que eu estava estudando os fatores motivacionais do trabalhador, porque aquilo me incomodou. Eles estando ali no chão, outros comendo. Né? E hoje está tudo terceirizado, na maioria, né? Mas aquilo me chamou a atenção, fiz a pesquisa em vários hospitais aqui de São Paulo, conversando com eles, né? Vendo como era, tem a parte suja, a parte limpa, né? De todos aqueles hampers que eles coletam com roupa suja. A gravidade da exposição deles, né? Aquilo. Sim. Aí, quando eu cheguei no doutorado, eu fui fazer também nessa área. Poxa, né? Então, legal. Tá. Aí aconteceu um fato assim, muito interessante. Eu estava em casa, toca o telefone, era da Vigilância Sanitária de Brasília. A senhora tem dois trabalhos assim? Sim, tenho. Nós gostaríamos que a senhora fizesse parte da equipe do Manual de Lavanderia Hospitalar. Eu pensei que fosse trote. E era na gestão de uma pessoa que é meu ídolo, que é o Gonçalo Vecina, que foi ele que inaugurou a Anvisa. Ele que criou a Anvisa. Ele que criou a Anvisa? Ele criou. E hoje ele está aí, é um sanitarista que dá aula, tudo. E aí surgiu uma outra situação. Ele já tinha terminado tudo, usei muita literatura dele. Quando eu fui fazer o pós-doc, foi por ele. Fui assistir uma palestra dele e ele começou a falar. Ele era do Sírio-Libanês. Isso você já tinha integrado o grupo da Anvisa? Já Anvisa. Depois eu trabalhei na resolução que normalizou a lavanderia, para que ela possa ser fiscalizada pela Anvisa local. Nossa, olha. Como a normatização de uma lavanderia. Nossa, se eu quiser abrir uma lavanderia aqui hoje de um hospital, eu tenho que seguir essa norma. Seguir essa resolução. É a RDC número 6 da vigilância. Ou seja, bem no comecinho, né? Nossa, número 6. Número 6. Mas ela... Porque nós tínhamos o manual, mas ele não tinha sanção punitiva se a lavanderia não cumprisse. Já a resolução, não. Agora é infração sanitária. Né? Legal. Até uma vez eu perguntei da veterinária como que ela, ela cuida, por causa do trabalhador, né? Exato. E eu tenho tanta coisa para falar que vocês vão ficar falar tudo, vamos ficar aqui. Aí comecei a fazer um trabalho também. Quando eu assisti a palestra dele, ele era superintendente. Eu não me lembro se era administrativo. E ele falou que o Sírio tinha, na época, 9 competências para ele chegar à qualidade esperada, à expectativa deles. Eu falei, competências de gestores. É aí. Fui falar com ele. Fui falar com ele. E é tanto que ele, às vezes, está dando palestra. Se eu estiver na plateia, ele fala, tem alguém aqui que gosta de competência. E eles levaram 3 anos para implantar 5 competências em toda a estrutura deles. Né? Das 9. Que eu queria ver o lado. Eu tinha visto o trabalhador, agora eu queria ver o lado deles, do tomador de decisão. Né? Aí ele me deu todo o material. Eu tenho lá até no escritório. Nunca vou esquecer. Não, chamar a secretária, pode dar para a Terezinha isso, assim. Então fiz até uma dedicatória para ele, sabe, no trabalho, porque ele foi sensacional. É uma pessoa que não sonega a informação, né? E aí, voltando, quando foi o ano passado, eu recebi uma ligação, porque a minha orientadora do mestrado era muito exigente. Mais do que no doutorado. E ela me pediu para ver na história dos hospitais onde que está, como que a roupa era tratada. Falei, bom, ela vai me levar na Bíblia, né? Aí comecei a pesquisar, escrevi, levei para ela o primeiro capítulo. Não. E a planta física? Minha nossa. Você está descrevendo, mas a pessoa precisa ver. Lá fui eu, Faculdade de Medicina, Saúde Pública. Tinham coisas que eu nem podia tirar xerox, porque eram livros muito antigos, lá da USP. É o meu marido que ele desenhava muito bem, ele que elaborou algumas plantas, sabe? Gente, com base nessas porque se abrisse muito livro, isso foi no mestrado. Quando foi o ano passado, estava eu no escritório, com o telefone. Professora,
aqui é da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Eu falei, pois não. A senhora tem, na sua dissertação de mestrado, a senhora tem planta física. Nossa. E não existe nos nossos livros da história dos hospitais plantas físicas. A senhora quer publicar? Publiquei o livro com eles. Olha. Não ganhei nada, viu? Mas foi um retorno. Mais uma para o currículo. Mais uma para o currículo. Aumentar o servidor. Até vou trazer para vocês de presente. Tenho lá no escritório. Legal. Aí aconteceu assim, quando eu fui a Paris, uma vez num congresso, eu estava andando por uma rua que eu olho, está o hospital que eu tinha descrito todinho. Sofreu um incêndio, foi reconstruído, o rei não sei das quantas. Eu abri um bocão. Você tinha feito toda a história desse hospital e estava na tua frente. Olha, deve ser emocionante, né? Nossa, eu chorei tanto, sabe? Falei, gente, eu conheço tudo, eu sei. Aquela ala assim, aquela ala, sabe? Sem nunca ter pisado Sem nunca ter pisado. Mas conseguiu entrar? Só na parte de baixo. Eles não deixaram? Não. Mas foi um trabalho muito bom, porque ela exigia muito. No doutorado não foi tanto, foi mais comportamental meu estudo, mas ela quis realmente que eu mostrasse como foi a trajetória para a gente chegar até agora. Claro. Né? Foi então foi fundamental. Foi fundamental. Né? Foi fundamental. Você tinha falado do perigo para o trabalhador lá na lavanderia. Eles usam EPI? Como que é esse EPI? Totalmente. Porque imagina uma pessoa contaminada, vai contaminar um lençol e vai para a lavanderia. Ela, inclusive, ela é separada por barreira. Né? Por isso que tem a planta física que da Anvisa, separando. Toda a coleta da roupa é separada, né? Quando ela chega na lavanderia, entra por uma porta. Tem um banheiro só para ele. Cada vez que ele sai, a gente espera que sim, né? Ele tem que tomar banho, deixar aquela roupa suja, colocar outra. Áreas sujas e áreas limpas bem delimitadas. E tem casos de contaminação? Existe casos de contaminação? Existe. Porque, por exemplo, nós temos a NR32, a norma regulamentadora 32, que não sei se atinge a parte de vocês, mas ela fala sobre o trabalhador na área de saúde, né? Atinge. Se fala sobre, né? Porque a gente é da área de saúde. Então, não sei se é a mesma norma, né? A NR32, ela fala dos agentes químicos, físicos, biológicos, principalmente biológicos. Porque no saco Hamper vem muita coisa. Não vem só a roupa. Às vezes você vê no centro cirúrgico, fecha tudo. Ali vão seringas, bolsa de sangue, tá. Tudo sabe? embrulhado. Tudo embrulhado, coloca e o trabalhador pode se contaminar. Né? Aí ele tem que ser afastado, fazer a cultura nele para ver se ele sofreu algum tipo de infecção. A gente entrevistou aqui um rapaz que ele faz a separação do lixo, ele faz a coleta do lixo hospitalar, tudo bem interessante. Sim. E ele contando que ele tem que separar tudo, separa de ponta a ponta. Com certeza, porque eles têm, acho que é numeração, se não me engano, o grau, a parte do resíduo, né? É o que ele falou, tem os graus de risco. E a gente, essa coisa da gente trabalhar na área, você não pode ver caminhão e você já fica procurando as identificações, né, do que ou então é você vê como é que se ele está com luva, né, se ele está paramentado. O pior é que você deve ver um monte que está errado, né, sem luva. Não, uma coisa que eu não me conformo, lixeiro eu não vejo mais usar luva. Não, eles pegam Acho um absurdo. E muito perigoso, porque você vê, a gente fala para eles assim, olha, mantenha o saco longe do tronco para não... Não, você vê colocando vários debaixo dos braços, assim. Até o que fazem coleta em edifícios que tem consultórios, a gente presta atenção e vê que é errado. Cuidado tem que ter, é verdade. Tem que ter muito cuidado. Tem a pergunta, e no final das contas, você descobriu o porquê que eles ficavam nas calçadas? Não existia porque um refeitório? Porque não tinha refeitório. Puxa vida. Não tinha refeitório. Tá. E como é que eles vão... aí vem a outra pergunta, né? Eles saem de uma lavanderia contaminada e vão comer. Eles têm que tomar banho para sair. Sim, teriam. No meio do expediente eles vão fazer isso. Eu vejo muito assim, perto de hospital, eu vejo muito... A gente conhece o uniforme, né? Sim. Uniforme de centro cirúrgico, pessoal na rua. Na rua. Eu vejo.
Ai, já reparei nisso também. É isso, é jaleco. Jaleco. Em restaurantes Mas próximos de Mas hospital. uma coisa que eu Verdade. notei, o médico mesmo, Avental, ele não né? anda de jaleco. Quem anda de jaleco é estagiário. É É estudante. verdade. Pra se sentir médico, mas é... O médico ele que mesmo anda. usa roupa social. Usa então, roupa E tem muito social. hospital que coloca avisos, né? Sim. De não transitar com o a avental, roupa, com a roupa. Mas eu vejo bastante. Uma coisa que eu até, às vezes eu vejo o pessoal falando na veterinária, eu trabalho de social esporte fino, né? Que eu trabalho. E o pessoal fala assim, não, seria interessante usar uma gravata, tudo. Eu falo, gente, gravata, para contaminar, ela vai varrendo tudo. E você né? vê muito médico, né? Bastante, de gravata. Muito. Não, e a gente ainda tem um agravante. Se o cachorro pega na gravata e puxa, a gente morre enforcado. Também. Corre o risco de ter a gravata mastigada. Então a gente pode até morrer enforcado nisso, né? Eu lembro de uma época que eu estava na faculdade, então eu vi todo um movimento que começou-se a pontuar muito essa questão de circular com jalecos e pijamas cirúrgicos pelos ambientes de alimentação. Eu lembro até de um movimento lá na USP, nos refeitórios, lanchonetes, de placas de proibição, mas proibido circular com jaleco e uniformes de áreas. Que é o correto, não hospitalar. Até um né? estetoscópio no pescoço, tá? Exato. Esse depois vai almoçar por em cima da mesa. Não, eu via alunos, né, na época, com o avental, o jaleco branco, só pela alça, sabe a alça das costas? Pendurada no corpo, como se fosse uma bolsa. E o jaleco pendurado nas costas, arrastando para todo lado. E a pessoa lá, né, com ele pendurado, pegando comida. Sábado eu vi uma coisa interessante, que o salão de cabeleireiro que eu frequento pode levar o animal, né? Então eu vi um cabeleireiro, pegou o cachorrinho, alisou, depois pegou a escova, sabe? Não foi lavar a mão. Não foi lavar a mão. É mão. uma das coisas de lavagem de mãos que a gente fica meio neurótico. Não, né? e a gente fala assim, quando a gente fala isso, vai ter gente que vai falar, mas o cachorro é limpo, tá falando mal do cachorro. Não. Gente, o cachorro ele tem doenças que ele pode passar pra gente. E mesmo então, que fosse outra pessoa, que né, chegou uma pessoa outra no salão, cumprimentou, deu a mão, ele vai tocar no cabelo da outra, poxa, lava a mão. Lava a mão antes, né? Mexeu no cabelo de um, lava a mão antes de mexer no cabelo do outro. De repente esse até aquela escova, né? a escova. A mesma escova pra todo mundo. A escova é terrível. Isso aí vira uma neura, né? mesmo. Eu quando vou no barbeiro, eu fico olhando se ele troca a gilete da navalha, que agora é a gilete mesmo, né? É verdade. Eu fico de olho na hora, assim, olhando se ele troca a gilete. Troca. Ele sempre parte uma... E descarta direitinho. Se ele descarta direitinho, eu não sei dizer. Não, você quer ver uma outra coisa que eu andei pesquisando também, foi o home care, né? O atendimento domiciliar. Porque, basicamente, às vezes você tem ou um paciente que não tenha nada, mas você pode ter... paciente com itens de incontinência, né? Então, você precisa ter cuidado de não misturar a roupa com a roupa da casa, né? Sim. Se vai para a lavanderia, uma vez eu até observei isso. Hoje todo mundo leva a roupa para lavar, mas ela vem de onde? De um paciente? Sim. Qual é a patologia desse paciente? Nossa, porque minha mãe tem lavanderia, né? Comum, de bairro, assim. E ninguém avisa, fala assim, esse aqui é de um paciente, de uma pessoa que tá acamada. Mesmo, né? Só se você realmente abrir o pacote, mas aí abrir ela se expõe. Com certeza, expõe também o trabalhador. O trabalhador. Né? Que também não tem, ele não tem EPIs. Vai começar a fazer mais perguntas. Vai ficar com medo. Começar a fazer mais perguntas para quem traz as roupas. Tem um outro fato que eu acho interessante expor para vocês. A ABNT mudou a norma de lençol. Porque como nós não tínhamos praticamente... Nós não tínhamos mais teares, né? Como era no passado. E não tínhamos também... profissionais especializados nisso, a importação vem da China. Vem China e Índia, né? O tecido. Então, com a China, houve um encolhimento muito grande nas macas, no lençol de maca e no lençol de... o tecido encolhia. Encolhia. Então, aumentou agora 8 centímetros para poder... A norma foi já contando com o encolhimento. Então, a norma ela é nova. Nova, né? Basicamente, deve ter uns 5 anos, mas ela foi mudada. Eu participei dessa comissão. E ali me surgiu uma coisa que nós estamos fazendo agora. Porque eu tenho uma empresa, não vou falar o nome dela. Pode falar se quiser. É a Indeba, é da Bahia, a Indeba, que é fornecedora de produtos químicos, né? Já tinha feito um trabalho com o laboratório de biologia com eles, com o trabalhador, porque eu sou administradora, mas eu preciso de um biólogo, né? Ou de um biomédico para fazer a cultura. Eu fiz a cultura no trabalhador, nariz, cabeça, da área suja, para ver o grau
de infecção dele e cresceu. Pseudomonas, sabe? Foi o trabalho que a gente apresentou até num projeto, num laboratório, num congresso. E eles se disponibilizam muito. Então, tem agora um trabalho que é o seguinte, nessa comissão da BNT tinha um gerente de hotelaria também, que ele começou a falar sobre a limpeza da napa, do colchão e do travesseiro. Ele falou, pois é, às vezes o trabalhador da higiene esfrega muito, tem umas ranhuras. Quando ele falou em ranhura, já me veio bactéria na cabeça. Opa, ranhura, bactéria, porque você pode colocar o paciente ali, o lençol limpo, mas um paciente que tem escara, alguma coisa, né? Lá foi a Terezinha, né? Vamos colher dessas. Falei pro menino, topa fazer? Vamos fazer. Né? Então, vai fazer a cultura para ver se a napa realmente é antiga, foi trocada, se tem ranhuras realmente que possam prejudicar. Porque o índice de infecção hospitalar, às vezes, é grande no hospital. Né? É verdade. É grande. Eu tenho uma conhecida que, nova, quase morreu por causa de infecção hospitalar. Impressionante, né? Por pouco, faltou muito pouco para morrer. Então, assim, você entra num hospital porque você está com uma gripe e sai quase morrendo, né? E a própria pressão hospitalar seleciona as mais resistentes, então acaba sendo uma situação bastante complicada. Então, e nesse home care, a gente sempre fala, é apenas uma mudança de endereço, né? Então, o paciente vai para casa, então tem que ver se for numa empresa aqui de home care, ela vai levar toda a estrutura, ela as caixas, uma lavanderia própria, né? As caixas de resíduo, né? Aquela caixinha amarela, falar da higienização de mãos, tudo isso. Então, na verdade, a roupa, para mim, ela foi significativa nessa parte da infecção. Certo. Sabe? Ele como que houve toda essa trajetória das minhas pesquisas sobre... Voltado a isso, sempre. As terceirizadas hoje, elas têm essa obrigatoriedade. Elas podem ser até interditadas. Nessa RDC 6 que eu citei, hoje um caminhão, por exemplo, de uma prestadora de serviços, ela pode ter uma parede separando o limpo do sujo. Ela pode fazer a coleta do sujo, mas o trabalhador tem que cumprir as normas. No mesmo veículo. No mesmo veículo, mas compartimento separado. Compartimento separado. Mas aí o trabalhador tem que usar o EPI, totalmente. Teoricamente, né? Isso. Mas a gente vê eles usando? Não sei. É muito difícil. Acho que é uma das maiores dificuldades, né? Conscientizar o trabalhador da necessidade do uso do EPI. Porque pelo que eu sei, é assim, para qualquer empresa. Por exemplo, se o meu funcionário tem que usar um EPI, eu dou para ele, ele assina que recebeu. Eu não tenho obrigação de ficar forçando ele a usar, né? Infelizmente. Então, assim, eu dei o EPI, se ele se machucou porque ele estava sem um capacete, por exemplo. Pois é responsabilidade dele, né? Deveria ser dos dois. Eu acho que deveria ser dos dois, porque aí o dono da empresa ia ficar em cima. A fiscalização, é mais uma forma de seleção. Poderia até mandar embora por justa causa, que não está usando. Rever até a forma de treinamento dele. Sim. Né? Sim. Porque, na verdade, você trabalha nessa área com pessoas, às vezes, sem escolaridade, né, de baixa renda. Pessoas humildes que não tiveram... Não tem a dimensão da gravidade do que está por trás, né? Mas quem está ali empregando tem essa dimensão. Porque eles vêm muito com a cultura doméstica. O que eu faço em casa, eu reproduzo aqui. É como o pano de chão, que a gente não recomenda. A gente recomenda o pano de chão do vazamento do bebedouro. A gente recomenda o mop, né? De cabeleira, direitinho. Fazendo a desinfecção depois dele e tal. Então, é difícil para ele. Sim. Quer ver outra área também que nós começamos a ver? Foi os abatedouros. Sim. Sobre o trabalhador. Sim. A roupa do trabalhador. Que eu acredito que é um ambiente bastante insalubre. Muito. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Na época que eu fui, era uma roupa branca toda vermelha. Era isso. Tingida. Mas tingida olha, de vermelho. Se você... Acho que você conhece bem a ANR
dos abatedouros, né? Na época eu estudei, mas faz um pouquinho mais de 30 anos, tá? Mas você fica com pena do animal. Porque o animal pressente, ele urina, ele vomita, não, ele chora. Ele evacua. Na seringa, na hora que tá subindo, ele chora. O boi chora. É horrível. Você sabe que eu não como carne de porco, né? Não, é o pior. É o pior. Eu me assustei. Não adianta. Eu me assustei. Eu me assustei. É bastante insalubre. Acho que emocionalmente... Corta, né? O coração da gente. Corta. E o porco é muito inteligente. É talvez um dos mais inteligentes. E ele é muito parecido com a gente. Mais que um cão, com certeza. Vocês falam muito isso. Mas é interessante. E quando foi com a Universidade de Viçosa que está fazendo esse projeto, parou agora há algum tempo, mas eu ia falar sobre o capítulo meu seria sobre a roupa, né, do trabalhador, e realmente quando você lê a norma, você vê o cuidado que você tem que ter com esse rapaz, com essa moça que trabalha nesse setor. Sim. Porque ele pode ficar com problema de sangue, daquilo que o animal joga, pode carregar, Não, e ele não precisa nem ir muito longe, nem o sangue, ele passa o dia inteiro respirando pelo. É verdade. Respirando pelo. Com certeza. Pelo e secreções. Secreções. Então, assim, é uma coisa mais complicada, né? Com certeza. E antigamente ninguém olhava isso. Não. Que nem eu falei, eu fui visitar um abatedouro quando eu estava na faculdade, 30 e tralalá. Eu sou formado há 30 anos, então uns 33 anos atrás. Era tudo assim, era a roupa vermelha de sangue, e ninguém de luva, ninguém estava nem aí. E ainda se usava marreta. Nessa época. Eles estavam começando a introduzir a pistola pneumática. Mas acho que ainda algumas roças da vida ainda usam marreta, né? É massacrante. Horrível. E os frigoríficos que são clandestinos, que tem os abatedouros. Sim. Né? Sim. Você vê, o trabalho escravo agora está trazendo alguma coisa da agricultura. Mas vamos pensar em termos de frigorífico também. Até que ponto você adentra num desses frigoríficos para verificar realmente se o trabalhador está protegido? E qual tipo de carga está vindo? Tem muito furto de carga, roubo de carga. Tem. Isso. E assim, é impossível você fiscalizar todos os açougues, por exemplo, de São Paulo. Não vamos nem muito longe. Todos de São Paulo você não consegue fiscalizar. Então, se esse açougue compra metade da carne dele de um frigorífico bom e de um clandestino, a gente nunca vai saber. Isso resumindo em São Paulo, né? Imaginando o resto do país como deve ser, né? Então, com certeza. Imagina mais para o interior. Eu lembro uma vez, eu estava na faculdade também, 30 e poucos anos, a gente foi numa fazenda e ele era responsável, era um dentista, ele era responsável por ele vendia leite para toda a região e vendia leite in natura. Aí a gente foi fazer exame nos animais, tal, que era treinamento. E aí a gente pegou, coletou sangue, levou pro laboratório, leptospirose em todos. Nossa! Em todos. E ele distribuía para toda a região. Que loucura, não? Então, imagina, e era meio clandestino o negócio, não era assim, tudo certinho, era uma fazenda assim. Ele deixou a gente lá, ele se arrependeu, né? Então, porque imagina. Ele ficou bravo. Nunca mais. Ele ficou bravo com o mais. professor. Ele ficou bravo. Imagina que meus animais têm leptospirose. Ficou bravo ainda. E dentista. Profissional da saúde. Consciente. Eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Com a forma como é comercializada a carne, os açougues em Teresina, Piauí. Eu estive lá o ano passado, né? Tá. E é uma outra forma eles chamam de frigorífico, mas assim, as carnes, os animais abatidos muitas vezes ali, né? No próprio lugar, e as carnes penduradas, poucas em refrigeração, muita mosca, sabe? Gente, e a gente fica... Bem primitivo, né? E eles comem numa boa, assim, sabe? E eu ficava, gente, como é que... Porque a gente tá acostumado, por mais que seja, a gente fala, existe uma falta de fiscalização em São Paulo, a gente tá acostumado com uma certa, né, organização. A gente tá acostumado com isso. Pelo menos, né? Aí cheguei e falei, gente, como é que pode? Assim, a gente foi visitar alguns lugares, assim, eu fiquei impressionada. E pra eles ali tem dado certo. Não sei também como é que é a questão da contaminação lá, mas fiquei chocada. Então eu fico pensando no resto do país também. Com certeza, porque tem regiões que realmente são muito carentes. Eu imagino que nem lá em Teresina, um calor, muito calor, muito né? quente. Então, falta de controle de temperatura, assim, impera. E aí, imagino
o quanto que a população sofre de desafio ali sanitário daquelas... Eles salgam a carne, né, para pendurar. Isso, aí justamente eu acho que é uma das formas que eles encontram de tentar preservar sem depender de gelo, né? Preservar. Então, preservando com sal. Mas não precisa ir muito longe, não. Já que a gente entrou nisso, eu vou contar. Lá perto de casa, tem uma Brasília, sabe aquele carro antigo? Brasília, Sei. que o motor é atrás, que o cara vende queijo no Ai, porta-malas. misericórdia, no motor. Porque fica em cima do motor, né? O porta-malas da Brasília é em cima do motor. Então, Olha. quando ele anda, vai esquentando. Cidade de São Paulo, né? Cidade de São Olha Paulo. isso. Ele vende, ainda tá lá. A Brasília tá quase acabando, a Brasília, mas Queijo o queijo tá lá. derretido, né? Eu tô falando que quando eu estava no final da faculdade, eu fui estagiária da fiscalização de feiras aqui de São Paulo, né? Durante quase um ano. E nesse período vi coisas assim, Dona Terezinha, de feiras da periferia, abatendo animais na feira. Ai, Então, frango, né? o porco... Porco também? Nossa, professora, a gente chegava na Ai, feira, que triste, porque houve uma não. denúncia de que logo cedo de manhã, fulano tem a barraca lá de miúdos, abateu um porco na feira. Aí a gente chegava lá, tava todos os pedaços do porco pendurados ali à que venda. horror, não. Então, isso na cidade de São Paulo, né? A fiscalização era Se restrita à falasse na cidade. China, eu ia acreditar. Exato. Exato. Nossa, De parece que a São gente Paulo. tá em São Paulo. E era Que uma coisa absurdo, assim, né? e sem controle higiênico nenhum, aquele monte de sangue no chão, sabe? Então, você vê que umas coisas acontecem, inclusive E a gente aqui. tem, assim, uma cultura de desperdício muito grande. Muito grande. Muito verdade, verdade. Isso é verdade. Não se sabe o que fazer com o lixo, né? Não. Joga em qualquer lugar, É. né? Contanto que se livre Ah, daquilo. mas a gente, por exemplo, tem coleta de lixo reciclável lá, né? No condomínio. É um condomínio de 400 apartamentos. Só que não pode jogar vidro, não pode jogar isopor, não pode jogar isopor. É latinha de alumínio, praticamente. Bem seletiva mesmo. Bem seletivo É mesmo. latinha de alumínio. Então, Só não pode adianta jogar nada. latinha. Aí é complicado. É complicado. A gente tinha que ter reciclagem para tudo, né? Com pra certeza. Tudo, dá para você É, reciclar tudo. E consciência, né? realmente. E a gente tem, assim, aterros clandestinos, né? Nossa. Então, Tem. nessa questão da roupa, tem um aspecto que, nas terceirizadas, para vocês verem, às vezes, o quanto precisa ter de educação no hospital, de conscientização do profissional, principalmente da enfermagem, da área médica, né? Enfim, da área clínica, em relação ao resíduo. Porque, por exemplo, vai no hamper, pérfuro cortante, vai sangue, curativos, etc. Bom, vai controle remoto, vai relógio, vai... Vai tudo. Quem recebe, porque pela legislação, o hospital é responsável até o destino final. Então, tem que devolver para o hospital. Aí é a briga. Por quê? Porque a empresa tem que ter saco de lixo, tem o frete, tem o caminhão, tem que voltar para levar esse lixo de volta, né? E o hospital não quer pagar isso. E o hospital não quer pagar outro, também briga. Então, é uma questão eu acho que é de educação mesmo dentro da área de saúde. Eu ia aproveitar até, eu ia fazer uma pergunta, já vai nessa linha mesmo. Você sofre muita resistência dentro de um hospital? Ah, sim. Para implantar tudo? Mas resistência vem de baixo ou de cima? Vem de baixo e de cima. É? Por exemplo, o trabalhador, quando ele já está dentro daquela linha de comodidade... Se habituou com aquilo, né? A mudança de comportamento dele gera conflito. Acho que para todo mundo, né? Gera mudar conflito. o comportamento Sair da da zona pessoa, de conforto é sair da zona de complicado. conforto. Mas quando eu dou aula, principalmente nessa área de atendimento, né, do operacional, eu faço o tour. Né? Então, se eu na aula eu falo, olha, vocês têm que prestar atenção na maçaneta do elevador, tem que tirar a luva, apertar o botão. Não, já vai com a luvona. Com a luvona, com sangue na ponta. Uma outra coisa. Nós temos na área de saúde a RDC 50, que é ela que rege a construção, reformas e manutenção de edifícios de saúde, da área de saúde. Então, os hospitais do passado não tinham o trânsito como tem hoje. Verdade, imagina. A planta física hoje era diferente. Você tem o fluxo já desenhado, né, para o carrinho de lixo, de roupa, de comida. E o estabelecimento de horários, porque às vezes aquele velho hospital tem só 2 elevadores.
Ali sobe comida, paciente, Tudo no meio, lixo, E desce tudo, o né? lixo. Então, hoje não, hoje você já tem essa possibilidade de ter a divisória, né? Tá. Dos corredores. Aham. E aí o que entra? É o piso, a escolha do piso, né? Eu tive um professor de arquitetura hospitalar chamado Jarbas Karma. Ele era, assim, uma sumidade na área e foi um papa dentro da Anvisa de legislações. Então, ele falava muito da questão da escolha da borracha do carrinho, o quanto ela agredia o piso. Você vê que são sabe? detalhes, mas que fazem Detalhe do toda detalhe, a diferença. mas faz muita diferença. Se você for em um hospital, você vai ver aquela proteção na parede. Sei. Aquilo foi dele. Oh. Né? E uma coisa que ele falava muito em aula, cuidado com os desenhos que coloca nas paredes, anjos. Onde você está? Temos E para que onde ser você está indo? ecléticos e não pode sugerir nada ali. Pode E ele nada. até brincava, nem no teto. No teto fica pior, né? Porque Você parece indo que para tá o te centro olhando. cirúrgico Isso. e aqueles anjos se acompanhando. Ele era muito engraçado. E ele, Túnel de luz, nem pensar, né? E ele ele publicou um livro, Manutenção Preditiva na área de saúde, que é a manutenção pré-ocupação. Pré-ocupação dos equipamentos, Certo. de como você escolhe a pintura, ter aquela possibilidade de não ter manutenção contínua de pinturas e vazamentos. Então, ela é preditiva. Tá. Né? Tem a corretiva, né? Certo. E seria essa preditiva, é a pré-ocupação do... É para você não precisar fazer muita manutenção. Muita manutenção. Para poupar É. o local de O Einstein foi desenhado por ele. Ah, é? Que O legal. projeto é dele, Nossa. do Einstein. Se o Einstein foi Inclusive, desenhado por ele. se você Então, entrar no saguão, você vai ver a figura dele, o quadro dele ali. E nada de anjos, né? Nada de Nada de anjo. E ele falava muito isso, por exemplo, a parte de tomografia. Ele tinha muita preocupação também com o tipo de resíduo gerado pelo tomógrafo, né? Certo. Sim. Onde não tivesse paciente, a oncologia também. E outro dia eu estava conversando, faz poucos dias, estão fazendo um teste para ver a roupa do trabalhador que trabalha na quimioterapia, na oncologia. O produto químico que lava uma roupa comum, ele tira todo o processo de desinfecção dessa roupa. Isso. Nossa, muito E tem outra, pertinente. para onde vai essa água? E para onde vai essa água? Porque eu conheço uma pessoa dentro da companhia de saneamento que falou para mim o seguinte, que consegue tirar tudo da água menos a dipirona. Olha. Não, a dipirona? Dipirona? Não, tô falando errado. Esquece, dipirona foi uma outra pessoa que falou. Menos o hormônio feminino. Que interessante. Consegue tirar tudo da água menos o hormônio feminino. Imagina essas pessoas que jogam na privada cartelas de pílulas pílulas anticoncepcionais da descarga. Pois é. Que é outra coisa que nós tínhamos que ter essa Com a consciência. própria urina, né? Da urina mesmo. Uhum. A urina, por exemplo, quando o paciente recebe rádio ou químio, Exato, resíduos. né? Ele vai para casa. Exato. Então precisa ter todo um processo de educação do hospital, da clínica, com a família. Sim, E não é só na químio, não. Com Porque, por certeza. exemplo, uma vez eu fui fazer um exame, cintilografia de esforço. E usaram um produto radioativo, que é injetar o produto radioativo para sair lá na cintilografia. E aí falaram para mim, não, você não pode ficar perto de pessoa gestante. E ninguém falou que eu não podia urinar na privada comum. Olha só. Ninguém falou isso. Ninguém o certo pensa seria no ficar, resíduo. o certo seria ficar num local especial, porque falaram durante 24 Até horas. passar a filtragem, né? Durante 24 horas você não pode chegar perto de uma gestante. Eu falei, nossa, eu vou brilhar no escuro, pelo jeito. Vou brilhar. Astro Rei. Mas olha, se é perigoso assim de não poder chegar perto de gestante, grau, né? então. Olha que E é um exame comum, bobo, né? que é cintilografia de esforço, que era pra ver se meu coração batia, continua batendo. Um metrô lotado ali. Pois é. Ninguém perguntou se eu E tava de também carro, se você eu tava não indo no metrô. recebeu nenhuma orientação sobre isso. Só né? isso falaram pra mim. Só Falaram isso, falaram mais alguma coisa. Só falaram. Nem escrito, só falaram.
E um laboratório bom. Não vou, quando a gente vai falar mal, não falo mal. Não, E é uma responsabilidade um laboratório bom. que o Não é? Imagina. o órgão tem, né, em relação ao paciente. Pois é. Bom, Pensando na dimensão já que eu tô disso. falando mal, não vou falar também no hospital. Eu tava ruim da coluna, aí me deram um coquetel de 8 medicamentos, iam colocar dipirona, eu sou alérgico. Eu que avisei, olha, mas tá no meu prontuário que eu sou alérgico. Sei. E aí deram, eu vi elefante rosa voando. Aí chegaram pra mim, tá doendo ainda? Não? Ah, então pode ir embora. Não me perguntaram se eu tava de carro, se eu tava sozinho, se eu tava Deus, com que A acompanhante. gente pode ir Olha. embora, vai com Deus, né? Que Deus te com acompanhe. Que Deus tenha trabalho, né? Que é mais ou menos assim. A sorte, assim, é que eu sou profissional da saúde. Eu percebi que eu tava vendo elefante voando. Meu Deus. Aí eu peguei, sentei no estacionamento e falei pro cara, não traz meu carro agora não. Eu vou ficar aqui sentado, fiquei 2 horas lá sentado. Esperando ficar um pouco. Mesmo assim, a minha casa ficava 2 quarteirões do hospital. Mesmo assim, eu fui devagarinho. Podia cair na rua. Sabe aqueles velhinhos que não enxergam? Eu Causar tava um parecendo aqueles acidente, velhinhos dirigindo assim. E fui devagarinho, entrei você na tava garagem. de carro? Tava de carro. Ai, eu tava com o meu perigoso. carro, Meu sozinho. Deus. Porque assim, eu tava passando mal, eu tava na Entrou. rua, eu entrei no É. hospital. Tava doendo pra caramba. E às vezes também Sim. o médico prescreve um medicamento que pode dar esse problema, e a bula desse tamanho, né, de 1,5 metro, o paciente nem lê aquilo, toma e depois começa a sentir, vai pegar o carro. Isso, vai estar no caminho para casa. Olha, vai outra área que eu estou observando é hotelaria, tá? Hotelaria. O hotel. Uhum. Que ele não tem uma Eu ia te legislação. perguntar de hotel. Aí você pegou no meu dodói. Porque não tem uma legislação. E geralmente nos congressos ou nos seminários de lavanderia hospitalar, aparece muita governanta de hotel. E elas cobram. Poxa. Elas têm as camareiras. Claro, Né? claro. Eu tenho no meu celular fotos que eu tirei de um flat 5 estrelas. Eu fui em um que eu vou te contar Ui. depois. Depois eu te mostro. É uma coisa horripilante. Eu não vou nem Eu falar imagino, porque o cada um faz estado. do seu modo É. a sua Isso, higienização E aquele, de roupas. aquele travesseiro, quantas pessoas já Exatamente. deitaram ali no colchão? E Meu. se você vai em algum hotel que fala assim, pode agora, em 10 minutos seu quarto está Libera o pronto. seu quarto, meu Deus. Como que tá Não pronto tem em 10 nem como minutos? uma Olha limpeza eu carregando meu terminal travesseiro ali. agora pra todo canto. O E cheiro. o cobertor também, né? O cheiro. Cobertor. Uma capa de colchão. A limpeza que protetor. você verifica. Exato, Né? exato. Mas eu fui num 5 estrelas, um resort, eu não vou falar o estado que o pessoal vai saber qual que é. Aí eu cheguei lá, a gente levantou o lençol que tinha ali, tinha areia. Porque era uma praia, Nossa. tinha areia. Nossa. Aí na hora ligou, falou, eu não quero esse quarto, eu quero um limpo e tal. Aí botaram a gente num limpo. A gente desceu pra piscina. A piscina tinha bolha. E era assim, tinha um Nossa. bar molhado. E os caras ficavam o dia inteiro lá tomando cerveja. Você acha que alguém saía De pra ir no jeito banheiro? nenhum. Não. Nossa. E aí, eu peguei e fui no restaurante, na hora do almoço. As pessoas escorregavam, eu vi gente cair. Meu Porque Deus. o chão tinha maresia, mas assim, aquela de 20 anos, sabe? Nossa senhora. Aí eu falei, não, Isso que é um eu resort. não vou deixar isso. Um resort, 5 estrelas, assim, super famoso. Aí eu peguei e falei, eu quero falar com a gerente, ou o gerente, era uma mulher. Aí eu entrei na sala dela, falei, eu vou ser bem claro com você, eu sou da Vigilância Sanitária de São Paulo, conheço todo mundo aqui desse estado, eu não sou de nada, eu não conheço ninguém. Você já foi logo na carteirada. Eu sou já. veterinário, eu conheço todo mundo aqui nesse estado. Se esse hotel não tiver limpo em 1 hora, eu vou chamar meus amigos aqui. Mas foi uma correria. Imagino, uma correria. faxina geral. A piscina Não é? brilhava. A piscina brilhava, a faxina geral. Porque é Não, impossível pelo um negócio amor de desse. Deus, não tem né? A pessoa condição. escorregar e cair no refeitório. No limo do chão. No limo do chão, Nossa. escorregar e cair. Eu olho até A piscina com rejunte. bolha. É, então. exato. Ou então quando a água sobe. Eu sou mestra em desentupir, viu? Várias técnicas. assim? Eu Como assim? desentupi, com o ralo começou a subir, eu peguei o cotonete e comecei a puxar. Vinha cabelo. Ai, meu Deus. Cabelo. Que Sabe? horror. Aí eu passo álcool gel na mesinha. Na mesinha. Como é o nome também? Não é criado mudo. Isso, não, é aparador de cama. Isso. Ou mesa de cabeceira. Isso, mesa de cabeceira. É mesa de ácaro, né? Aparador de ácaro. Aparador de ácaro. Mas nossa, a hora que bate o incrível, travesseiro, né? assim. E eu fotografei o quarto que eu fiquei, eu estava até com o Marcelo.
ele estava num quarto, eu estava no outro. A roupa rasgada, o guarda-roupa sujo, sabe, sujo. O restaurante não deu, porque tinha gente, tinha funcionário, né? Então não deu para fotografar. Não, mas é lamentável você ver uma cidade, né, que tem turismo contínuo. Vive do turismo. E ter essa apresentação. Não, Então, é absurdo. É. Agora, eu não vejo isso em outros países. Não, também não vejo. Você vê vejo. tudo muito limpo, muito bem feito. Cuidado com o aqui que é também, bagunçado. olha, cruzeiro, viu? A cruzeiro eu nunca Nossa, fiz, mas falaram pra mim mas que tem que tomar muito cuidado. Cruzeiro é perigoso, muita gente. O risco sanitário é bastante grande, né? E as contratações, às vezes, são muito rápidas, não dá tempo de treinar esse trabalhador, né? Eu tinha muita vontade de fazer cruzeiro. Eu tinha muita vontade de fazer, assim. Era daquelas coisas assim que falava, poxa, eu nunca fiz. Aí comecei a conversar com quem fez. Falei, eu nunca vou fazer cruzeiro. Não vai. Não. Porque você vê, a Espanha, a Holanda, Paris, a França, eles trabalham muito com produtos. Eles não dão essas baldadas de água que a gente tem aqui no Brasil. Ah, é mesmo, porque também não tem muita água, né? Não tem, então eles trabalham com muito produto. Muito eficiente, muito. Né? Inclusive, dona de casa, você acaba de almoçar ou jantar, ela já vem com o produto, ela esborrifa e... Já limpa o prato, né? Outra rede aqui no Brasil que eu aprendi também na lavanderia é motel. Vixe, imagina. Muitos não trocam, borrifam. Também não tem uma dá uma passadinha. Assim, ela deveria estar dentro da cadeia de hotéis, né? Mas não existe como tem na área de saúde. E é o que as governantas sempre cobram. Certo. Sabe? Que precisava ter. Precisava ter uma vez eu dei uma palestra num hotel lá em Guarujá, um hotel grande, e era para falar sobre isso, para conscientizar as camareiras. Porque, veja, você concentra um turismo alto, o lixo, o cuidado do lixo, muitas vezes tem seringa. Nossa. Ou uma pessoa é diabética, ou dependente. Tem camisinha, joga debaixo da cama. Nossa, sabe? Sim. Tem de tudo. Né? Então, essa camareira, ela precisa ser muito bem treinada. Até para não se expor, para não se expor. Porque ela transita, ela leva, né? Exato, na verdade, ela deveria usar óculos, deveria usar máscara, deveria usar totalmente. Tudo. Porque você não sabe quem estava lá dentro. Mas, sabe. Olha, esse que eu fotografei, não tem carrinho. Carregava tudo nas mãos. É balde, e a roupa limpa. Então, tá aqui o elevador, duas portas e a lixeira. A roupa para trocar em cima da lixeira? Ai, misericórdia. Tá no celular. O Marcelo quer que eu mande para ele. A professora tem provas. Tem provas. Nossa, é absurdo isso. Porque, você vê, temporada é caro, né? E você espera que as pessoas, desde a recepção, você tenha um atendimento com qualidade dentro dos padrões. E se não tem um treinamento, a pessoa vai reproduzir o que ela faz em casa. Mas eu vejo até no metrô, viu? Às vezes o funcionário está trabalhando ali, coloca a mão dentro daquelas lixeiras. Sim, já reparei nisso. Se ele encontra ali alguma coisa cortante. E ainda mais no metrô, né? Seringa, você pode usar... Você vê que a gente fica na neura? Mas no mesmo no shopping, né? Eu fico assim, o banheiro às vezes de mulher é pior que o de, não sei, de homem nunca entrei. Já ouvi. Mas eu penso nas moças que trabalham ali. Sim. A falta de respeito com o profissional. Sim. Não é verdade. Que não é um trabalho assim saudável, às vezes né? É uma coisa mínima. Uma vez eu reparei numa jovem assim, né? A moça da limpeza limpando o chão da área das pias, porque fica muito molhado, e ela tinha acabado de passar um pano, a moça lavando as mãos. Simplesmente ela não quis usar o papel ou o secador, ela saiu assim, né? Sacudindo a mão. E ela tinha acabado de limpar, ela tava com o rodo, inclusive. Desrespeito, isso e aí eu olhei pra moça da limpeza, sabe? Ela saiu, falei, olha, moça, a senhora me desculpe ter que presenciar isso, né? Mas é incrível como a pessoa não tem noção. E eu acredito que ela ouviu, porque ela tava saindo, né, do banheiro. Não é possível. Eu olhei pra moça da limpeza e falei, não é possível. Coisa no chão, mudar a descarga, tudo isso eu acho que
é uma questão até de educação, porque a pessoa não faz isso na casa dele, né? Exato. Não, se bobear, faz. Na frente da mãe, né? Às vezes a mãe tá limpando tudo, o pai tá limpando tudo, a pessoa faz isso. Então, não faz. ele é tão importante. Toma. Você vê, quando a gente dá o treinamento no hospital, a gente fala que ele faz parte da equipe. Porque na pesquisa que eu fiz inicial, lá no mestrado, tinha uma pergunta que a gente fazia. Qual é o grau de importância da sua tarefa na recuperação do paciente? Nenhuma, eu só cuido da roupa. Nossa. Então, não tem noção, então, né? Você vê que não tem noção da cadeia toda. Mas não foi passado para ele. Exato. E se faltar roupa? Então, e aí, como é que... E se no centro cirúrgico não tiver a roupa? E se a roupa limpeza? tiver suja, Se não contaminada? limpar? Tem infecção, você faz parte disso. E a gente repara assim, quando vai na terceirizada, não são todas, né? Mas vai lá no vestiário, tá lá o capacete. Se higienizou seu capacete, precisa higienizar, né? E a gente tem muito essa cultura de algo que é invisível, tudo bem, né? Se tiver tudo sujo de sangue, nossa, aí faz aquele um escassel. escândalo, Agora, o que não tá, o que aparentemente parece limpo, não preciso fazer. E eles têm, por exemplo, problema de conjuntivite, sabe? Sim. Às vezes eles têm um ferimento e não falam. E a norma fala realmente que você tem que comunicar imediatamente o seu superior se houver alguma intercorrência durante a sua tarefa, né? Aí ele tem que... E eles não comunicam. Aí muda, né? Tira ele daquela área, põe numa outra, ou ele afasta por saúde. Tá. Porque espetou num pérfuro, você não sabe de onde foi. O que é aquilo, né? Exatamente. Pois é. Então tem que fazer exame gente, com ele, a segurança do trabalho tem que estar presente. Por isso que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela é assim, é um agente dentro dessa área que nos dá todas os passos, as diretrizes para treinamento. Sim. Qual é o produto? Aquele produto realmente ele é eficaz para fazer a desinfecção de um piso? Né, de uma bancada. Para que serve? E às vezes você vai fazer a pergunta para o trabalhador: quantas vezes você higieniza essa? Pelo menos uma por dia, não consegue contabilizar. Ou então você está numa área que ele parece um robô com o EPI, ou seja, ele não usa aquilo continuamente. Né? É muito engraçado. Totalmente desconfortável. Mas em compensação você vai em outro que dá um show. Olha. Sabe? Geralmente o hospital público às vezes tem isso. Mas isso não depende muito da direção e da gerência? Aí é que entra a gestão que eu te falo. Gestão. Sim, a administração. quem cuida. Com certeza. É interessante. É isso aí. Deixa eu falar uma outra coisa. Falei muito, né? Imagina, nossa, muito tá muito legal. Mas eu quero entrar num outro assunto. Entrar no hospital. Agora, nossa, com nem vou no certeza. hospital. Vai lembrar de mim. Com outros olhos. Lembrar mesmo. Com certeza. Mas eu quero falar de uma coisa, porque o pessoal que está ouvindo a gente deve ter notado que eu falei seu nome, Terezinha Covas. E tem um político que eu gostava muito, que infelizmente faleceu, que é seu irmão, o Mário Covas. É meu primo. É seu primo? Eu achava que era seu irmão. Não, é meu primo. Ah, tá. O Mário é filho de um irmão do meu pai. Ah, tá, entendi. Ele é o primo irmão. Eu jurava que era seu irmão. Primo irmão. E como que foi conviver com um político assim tão famoso e que fez tanto? Porque assim, eu falo dele... Porque eu conheci ele desde que ele foi prefeito biônico aqui, né? Faz tempo, eu não sou tão novinho assim. Não, você não lembra essa fase. E ele já era muito bom, meu pai falava muito bem dele e tal, eu fui acompanhando. Sim. E aí eu não gosto de falar de política, né? Mas vou falar, todas as vezes que ele foi candidato, eu votei nele. E foi um ótimo governador. E no Bruno assim, também. Como é que foi conviver assim e ter o nome Covas, porque é um nome importante. É um nome pesado, realmente. Pesado. Eu tenho muito orgulho, sabe, do Mário ser da nossa família. Sempre foi uma pessoa dedicada. O Mário começou a carreira dele, eu tenho até a foto dele lá na sala de reunião, foi quando ele trabalhou numa enchente em Santos, com desmoronamento de morros, né? Isso ele tinha, acho que uns 30 anos aproximadamente. E ele viu a necessidade da população realmente. Ele já falava do risco em encostas naquela época, hein? Você vê só. Então, isso há quantos anos? Há quantos anos? Ele tinha 33 anos, mais ou menos. Coisas que a gente vivencia agora. E ele ajudou
acudir aquelas pessoas, né? Uhum. Eu era pequena, então eu lembro que a minha rua encheu, era um sobrado e tinha aquele tipo de um porãozinho embaixo. Eu lembro que a minha avó, minhas tias, né, minha mãe, todo mundo preocupado com aquela enchente, rato, né? Sim, Você sim. vê? Eu era pequena, hein? Mas já se pensava muito tinha, nisso, já né? se Nos sofria com essa riscos, questão. E ele foi... Aí começou a preocupação dele com a cidade. Seria com a zeladoria da cidade. Uhum. Ele se candidatou, em Santos não entrou, né? Aí veio para São Paulo, foi deputado, senador, né? E quando ele foi escolhido para prefeito, existia a prefeitura era no Ibirapuera e tinha o Corpo Municipal de Voluntários, que era gerido pela primeira-dama, que seria a esposa dele, né? Uhum. Então, tinham todas as áreas, menos uma, gestão financeira. Aí ele me convidou para fazer parte. Ah, então você participou. Participei ativamente, com ela, né? Legal. E aprendi, vi muita Que coisa. E foi uma escola para mim, sabe? Imagino. Porque ele tinha uma equipe de secretários muito eficiente. Uhum. E na tua área, existia uma coisa que eu devo ter em algum lugar, eu te mostro um dia. Sim. Ele começou a verificar as feiras livres. Ah, Então, olha, ele chamou realmente uma um equipe de pioneiro aí. nutricionistas. Uhum. Né? Ele tinha, assim, uma equipe, a dona Lila Covas, né, que era a esposa Sim, dele, sim. tinha a nutricionista, tinha assistente social, que fazia parte do Corpo Municipal de Voluntários, né? E ela fez um trabalho, assim, muito legal, porque não era só aquele assistencial, mas de ensinar, né? Uhum. E uma das coisas foi da alimentação. Então, o aproveitamento da casca de melancia, Olha. doce de casca de banana, Inovando. talos. Certo. E a Lila tinha uma coisa que ela fazia uma sopa e ela pegava os talos, partia e enfeitava. Então, fizeram um receituário, Olha, um gente. livro de receita. Literalmente do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Que ela reciclava E é uma mesmo. coisa que eu falo muito, as comunidades aqui são muito grandes em São Paulo. Uhum. A esposa do Montoro, ela implantava hortas comunitárias, Ah, isso. Muito que legal. poderia ter. Sim, Poderia ter, né? Sim, Poxa. sim. E então o Mário nessa época ele era visionário realmente. Ele enxergava o futuro, ele achava que precisava da educação, né? Ele foi realmente uma pessoa que implantou muita coisa. Sim. Era uma pessoa assim, temperamental, né? Todo mundo sabe. Ah, sim. É. A gente via. É, A gente via. Mas bem espanhol, né? Mas imediatista. E aí, voltando para a saúde. Veja só, quando o Mário ficou muito mal do câncer, ele queria parar com o tratamento dele. Então, ele falou com o Davi Wippe, que era o médico, falou com a família, falou com o oncologista, não aceitaram. Ele foi ao gabinete, fez a lei Mário Covas, que é o que está em vigente. O paciente pode se negar a parar o tratamento a hora que ele quiser. Olha. Bem ele, né? Ficou ali. Nem é teimoso. Leia Mário Covas. Eu fui num congresso em Lima, sobre cuidados paliativos, e levei a lei. Nossa, foi assim, na hora que acabou, veio um menino, um rapaz, né, um peruaninho, sabe? Chorando. Puxa. Ele disse, como fui egoísta com meu pai. Como fui egoísta. Quis meu pai até o fim, e aqui não tem essa lei, precisava ter essa lei. Forçando o tratamento. Forçando o tratamento. Então o Mário tinha essas coisas, né? Foi muito questionado pelo Conselho de Medicina, né? O Federal de Medicina, mas hoje o paciente tem a sua opção. Tem o direito de não se graças tratar a se ele. ele quiser. Então o Mário sempre foi assim, muito estudioso. Mas agora eu fiquei curioso, porque eu lembro que ele falava que ele era espírita. Ele era espírita. Então, no espiritismo, você parar de se tratar é mais ou menos um suicídio, né? É mas eu até entendo pelo cansaço. Né? Mas ele parou completamente de se tratar ou ele buscou algumas outras alternativas? Ele parou. Parou total. Aí ele quis sobrevoar a praia,
de Santos. Uhum. Foi de helicóptero. Os médicos não queriam, por causa da altura. Que ele, tanto que quando ele acabou de sobrevoar, ele já foi direto para o hospital. Mas foi... E foi um câncer muito rápido. Foi, ele fumava, mas começou com a bexiga, ele fumava demais, ele fumava apagado. Quando ele parou de fumar pela doença, tinha que estar com o cigarro, eram 4, 5 maços por dia. O meu pai foi com câncer de próstata também. Mas o câncer dele, ele descobriu, ele já tinha um câncer há uns 10 anos. Olha. De acordo com o médico dele, que foi o Drauzio Varela na época. Já tinha uns 10 anos. E ele durou mais 10 anos. Olha só. Então, que é um mais lento, é um câncer mais lento. Eu lembro, foi bem depois do Mário Covas. Aí eu lembrava do Mário Covas, falava, nossa, mas ele morreu muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. O do Bruno também, né? O Bruno, nossa, o Bruno. Também o Bruno, ele era o quê, seu? Era neto do Mário. Neto do Mário. Filho da Renata, que é a filha do Mário. O Mário teve 3. Neto. Seria assim, a Renata, o Zuzinha, que foi vereador, o Mário Covas Neto. Sim. Dessa vez ele não entrou também para deputado federal, né? E tinha a Silvia, que era muito parecida com ele em termos de política, né? De gostar da política. Que ela morreu com 18 anos num acidente. Na passagem do ano, ela morreu num acidente de moto. Ela passou a virada do ano com os pais e com o namorado ela foi pro Guarujá, morreram ali. Nossa, eu não lembro desse episódio. Foi o dia que eu vi o Mário acabado. Acabado mesmo. Aí todo dia primeiro você não via o Mário, nem ele nem ela, ele sumiu. Ele entrava em luto. Porque era muito bonita. Então ele ficou com a Renata, que é a mãe do Bruno, e o Zuzinha, que é foi político, né? E foi vereador aqui em São Paulo, saiu do partido. Segundo as más línguas, só eu que vou ficar no partido, que está todo mundo saindo, e eu continuo ali, firme. Mantém o nome da família ali. Então, eu tenho muito orgulho de ter aprendido coisas com ele, sabe? E eu lembro que, na época, eu me inscrevi para fiscal do ICMS, e eu estava andando no Ibirapuera para ir lá para a nossa sede. E ele entrou e parou o carro. Da minha caneta não sairá nada que não seja legal. Estude. Eu não passei. Eu não passei. Puxa, nossa, não tinha nem falado nada. Agora, eu tenho outro lado, viu, Sidney? Eu sou aposentada como oficial de justiça. Ah, é? É. Olha, como oficial de justiça. Como oficial de justiça. Trabalhei no criminal e no civil. Nossa, que interessante. E aí você que dava uma notícia, é isso? Eu. Levava as más notícias. Eu que dava as más notícias. Mas era assim, eu prestei o concurso. Eu aposentei com 48 anos. Olha. Porque eu prestei o concurso para escrevente e depois para oficial. Para isso você passou, hein? Aí eu passei. Aí eu não precisei sem a caneta dele. Sem a caneta dele. Mas era a flexibilidade do horário de oficial que me permitia estudar, né? Ah, legal. E às vezes eu lembro quando eu estava fazendo mestrado que o pessoal não entendia o que eu fazia. Mas você trabalha onde? Trabalhou no Tribunal de Justiça. Mas você não trabalha na saúde? É porque foge completamente, né? A linha de pesquisa. Mas aprendi muita coisa também, né? Tanto no criminal como no civil. Mas foi... E nunca passou nenhum perrengue assim de estar entregando uma intimação? Sim, tenho histórias... Meu Deus... Nossa, porque na hora que... uma vez eu recebi uma intimação. Horrível. Fez malcriação? Horrível. Não. Fez malcriação. Eu tinha uma fábrica, antes de me formar, eu tinha uma fábrica. Assim que eu me formei, eu vendi para os funcionários. Aí eles faliram a fábrica e queriam devolver a massa falida para mim. Nossa. Essa foi a intimação. Aí veio um processo para mim. Você gela na hora. E o pior, o oficial de justiça não fala o que é. Só vem intimação. Só vem intimação. Nossa, eu fiquei assim, falei, que é isso? Que eu nunca fiz nada errado, né? O que eu fiz errado ninguém sabe. Eu tive sim, uma experiência assim, que é homérica. E eu estou no grupo, sabe, no Facebook dos oficiais, e saiu o primeiro livro sobre aventuras, né? Essa minha foi, logo que eu entrei, a gente não tinha treinamento, já põe na rua. E eu recebi um mandado de prisão.
Só que não me falaram que eu não ia cumprir o mandado de prisão. A polícia cumpre, oficial confirma. Nossa, a senhora Eu foi lá. Peguei o ônibus, fui, Minha nossa. cheguei fui na certeza que eu não ia achar o réu. Ai, gente. Aí cheguei lá, por favor, estou procurando. Sou eu. O que eu fiz? A gente trabalhava com tipo numa notificação, se for para comparecer em audiência. Eu falei, o senhor tem uma audiência amanhã no fórum, o senhor compareça às 13 horas e tal. Ele foi. Quando chegou, o escrivão me chamou e falou, e agora? Agora você vai lá na carceragem pegar 2 PM para levar esse homem embora. Eu chorava, eu era muito jovem, né? Que roubada, gente. Que roubada. Meu Bom, Deus. não parou aí. Dia seguinte, 1h, quando abriu o cartório, uma senhora com 2 crianças. Meu marido veio numa audiência. E ficou preso. E não voltou para casa, eu queria saber onde ele está. Nossa Aí veio o escrivão, explica para ela. Eu falei, não posso. Chorando. Então, são essas coisas que acontecem, né? Nossa, situação. Por exemplo, cachorro. Uma vez eu entrei numa casa que tinha um corredor, a casa era lá no fundo, e de repente eu ouvi aquilo assim. Eu pulei o muro. Não me diga como. Nessas horas, né? Veio uma força. Gente. Mas assim, no criminal, eu não senti tanta pressão como aqui, porque aqui eu tinha emissão de posse, de invasão, Coab, CDHU. Nossa, envolvia populações aí, comunidades. Vinha padre, Nossa. sabe? Vinha imprensa. E não tem muito o que fazer, né? Uma vez que você Não. recebe uma determinação da justiça... Na verdade, você é a mensageira, né? Então, propõe um mensageiro. Só né? entrega o recado. Tinha, assim, lugares muito grandes. Não, é pior que eu dava aula, menina. Aquilo, o cara não ia embora. Tenho que ir embora, esse cara não vai embora. Tinha umas coisas tristes, assim, de derrubada de casa com trator, tem que esperar, cavalaria, né? E as famílias ali... Nossa. Mas então você tinha que ir e esperar. Tem que esperar. Então, eu achei que era só dar intimação. Não, e se embora. você faz, por exemplo, o despejo, a gente sempre vai em 2 ou 3, né? Tem que fazer todo o laudo do que tem na casa, porque eles falam, roubou minha joia, aquelas coisas. Né? É quase um inventário do que tem dentro da casa. Nossa, imagina. Mas agora eu almoço de vez em quando com uma colega que ainda está em exercício, ela me fala que agora está pior. A gente trabalhava junto. Certo. Né? E ela falou, você não imagina, porque agora tem PCC, né? Nossa, imagina o nível Nossa, de ameaça que... E o próprio policial, com aquela história do Carandiru, eles ficaram com medo. Sim. Porque você recebia, por exemplo, o mandado com ordem de desocupação do imóvel e arrombamento. Com o negócio do Carandiru, eles começaram a recuar de arrombamento. Eu não tenho força para arrombar a porta. Então, tinha que trazer mais policiais, justificar para o juiz, porque que precisava. A legislação começou a complicar a execução desses... Você vê que você não vê quase PM na rua em ônibus, que eles andavam, né? É verdade. Mas foi depois daquela história que ficou perigoso para eles. Ficou muito perigoso. Então, foi assim, um negócio que, para mim, foi uma escola, né? Imagina. Gente, imagina. Nossa, cada fácil. Em família de advogado, tem bastante advogado na família, né? E nunca quis fazer direito, viu? Não. Foi fazer administração. E mesmo assim acabou enveredando para essa área, de certa forma. Acabou. Porque até trabalhei com um juiz que ele não se conformava. Mas a senhora tinha que fazer direito. Família toda de advogados. Até seu filho, né? Até o Marcelo, meu marido. E você nunca pensou em entrar na política, em se candidatar a alguma coisa? Nunca quis? Não. Boa pergunta. É uma boa pergunta, não. Porque com certeza ia ser eleita. Esse nome elege, né? Porque assim, eu pesquiso muito essa parte que me incomoda muito, esses 4 anos, sabe? A descontinuidade política e administrativa, principalmente educação, saúde. Verdade. Né? Isso me incomoda muito, porque pior fica é que partidário, quem entra, né? Se é de outro partido, quebra tudo, né? Totalmente. Quebra tudo, começa do zero, de novo, em vez de continuar. São outros, né? Que não a população, então...
realmente. Devia ser proibido, por exemplo, pegar alguma coisa que está andando, parar. Isso. E outra coisa, mudar o nome. Porque na empresa é Exato. diferente. Você muda a diretoria, mas A empresa o continua. planejamento A empresa da empresa continua, continua. não Pode é? até mudar o planejamento, Exato. mas aí mudando aos poucos Isso, e até normalmente para adaptar. melhor, né? Imagina a frustração administrativa de Com quem certeza. é contínuo ali. E a gente né? sentia isso, porque quando eu entrei lá no Corpo Municipal de Voluntários, quem trabalhava como assessorando a primeira-dama eram funcionárias concursadas. Sim. O medo. Nossa. Então a gente vai para outra área, será que vão tirar a gente daqui? Então você vê, aquilo já era um histórico que dessas vinha. trocas todas. Não devia Agora, existir foi essa assim, parte. eu nunca tive interesse. Acho a política interessante, da gente conhecer tudo, mas não tive vontade, não. Os bastidores são conflitantes. São conflitantes. Falou verdade. uma palavra bonita. A palavra- Eu falaria outra palavra. Isso. Mas você falou uma Uma bela palavra palavra, bonita. são São conflitantes. conflitantes, São, é. é. O partidário me incomoda. Uhum. Porque eu tenho certeza que muita gente que se elege não conhece o programa do partido. Ah, sim. Né? Isso é verdade. Eu sou muito de programa de partido. Certo. O que você vai fazer com a saúde, com a educação? Até para ter essa continuidade. É. Né? Com certeza. Hoje o brasileiro tem um erro muito grande, né? Uma falha muito grande, que ele elege pessoas. Uhum. E não você falou ideias. tudo. E não, né? exato. É. Elege E as pessoas. ideias vêm dos É. partidos. Tanto que elege, se o cara é famoso, é um youtuber, ele se elege. Se ele sei lá, cantor, Verdade. ele se Cantor, elege. né? Jogador de futebol. Exato. Né? Teve até um jogador de futebol que se elegeu por um partido. Eu acho que era o Partido Comunista do Brasil, não lembro qual que era o partido. E o repórter foi perguntar para ele, você sabe o que é o partido que te elegeu? Ele falou, não Foi faço a quem- menor ideia, eu foi só quem me precisava me habilitou, eleger. É. Nem leu o estatuto Não. do partido Não sei, lá, Nem né? sabe, se perguntar, sabe o que é comunismo? Não, É. né? É mais ou É. menos É assim. isso que acontece. Então, Eu acho que essa quantidade enorme de partidos também atrapalha, de certa Sim. forma, porque são sim. muitos projetos aí, né? E Muito- tem alunos que também gostam de fazer discurso, né, político e fala de comunismo, socialismo e não sabe nada. Não, Né? eu sempre fala disso daí e usa o iPhone para Para mandar. procurar. Aí um dia eu É porque perguntei é para bonito uma ver no aluna. livro, né? É Eu diferente. perguntei se ela leu o Capital. Não, o que é? Misericórdia. Que- Você fica assim, né? Oh, meu Deus. Mas Você Mas leu o Capital? infelizmente Começa falta... por esse e a gente Mas vai... a gente até trouxe um escritor aqui, eu sou escritor, né? Aí estava falando com ele que o mal do brasileiro é não ler. Sim. É Esse é o verdade. grande mal do brasileiro, Falta não ler. informação, Não... E embasamento. está piorando. Está piorando porque agora é só vídeo. É Né? verdade. Está piorando. Que é o grande mal. Aí até o Cláudio, né, meu sócio, ele fala uma coisa, porque a gente foi para Portugal, ele foi numa época, eu fui em outra, e é uma coisa que a gente viu lá. A gente vê muita livraria mesmo, e vê toda a praça tem gente sentada além do livro. Você viu Toda praça. no trem, como No trem, jovem? nossa, todo É. mundo lendo. Todo Mas não mundo vai lendo. longe. Aqui em Buenos Aires, Aham. você tem livraria sebo, você tem livro por tudo quanto é lado. Aqui livraria Oferta. entra em Aqui- falência. as livrarias Não tem. falindo. Não, Quando tá eu estava fechando tudo. fazendo Exato. um dos capítulos agora desse livro nosso que vai sair, eu queria ver alguma coisa de tecnologia na área da área pública. Uhum. Eu fui num shopping que tinha Saraiva e não tem mais. Aí perguntei para a moça, de administração, ali perto da porta. Gente, era uma estantezinha assim, o resto tudo autoajuda. Nossa. Autoajuda vende É muito. verdade. Um monte. Na verdade, E parando pra muito pensar agora. brinquedo. É livro infantil Livro- lúdico de brinquedo, que vira um brinquedo e não Virou- tem nada, não pouca tem- escrita, muita imagem. E autoajuda Nossa. e a estante só aquilo. A Livraria Cultura é um exemplo. Fechou. Né? É, um Fechou. exemplo. é. Parece que eles tinham conseguido uma liminar para voltar, não sei, mas Conseguiram? não sei, mas acho que fechou mesmo. Acho que E é de tempos pra cá, lembro essa minha geração, eu adolescente, eu e os meus amigos, a gente frequentava a livraria. Era Sim. legal, A gente né? ia até a FINAC, até a Cultura, para passar tardes, assim. Mesmo biblioteca de Isso, faculdade, que biblioteca, agora é bibliotecas. virtual, né? tem uma Exato. biblioteca em Pinheiros, na Pedroso de Moraes, que a gente ia, o César é meu amigo de infância, né? Ah, que A legal. gente ia na biblioteca para pegar livro.
Não é A gente aquela ia lá placa pegar... cardeal ali que tem Não, ela fica mais pro lado Eu da frequentava Pan-Americana, mais pra esse lado. frequentava uma Eu não quinta. conheço. Eu nem sei se ainda tem essa biblioteca. Uhum. A gente ia lá, a gente saía da Vila Madalena, que a gente morava aqui na Vila Madalena, ia a pé até lá, pegava livro, aí tinha um dia de devolver, às vezes a gente passava um dia, tomava bronca. Mas a gente pegava livro para ler. E Tomava hoje, suspensão da biblioteca. tomava suspensão, é isso Não mesmo, podia- suspensão, é. Ficava uma Suspensão. semana sem Ficava uma poder. semana sem pegar e a gente ficava chateado, porque ia ficar uma Então, semana Não sem tinha pegar multa livro. se não devolvesse, Multa, né? exato. Então tinha um monte de coisa. Essa assim, cultura se perdeu de se digo, de perdeu. pouco tempo pra Bastante. cá, de, sei lá, 10 anos, 20 anos pra cá no máximo. desde que entrou a internet. E nós sentimos desde que entrou agora, a com a internet. visita É, do verdade. MEC, a questão da biblioteca virtual, Sim, Sim. sim. sabe? Porque é de um facilitador total. Uhum. Exato. Né? E você, com a biblioteca física, você tem livros mais modernos, né? Coisas de Uhum. pesquisa, né? Sim. Você vê, na pós-graduação tiraram o trabalho, né? De Sim. conclusão de Ah, curso. Tiraram. exato. Isso, eu acho que pesa um pouco. Eu até falo para o Exato. aluno, olha, faz um artigo para um Uhum. congresso, para uma revista De certa e tal. forma, empobrece A gente tem formação. pedido um artigo, mas É. mesmo assim, Eles não para ter uma gostam. ideia, a gente ficou sabendo que o MEC tinha tirado porque uma aluna veio com a lei. Porque ela não queria fazer. Pra gente veio era com a tão lei. comum, assim, Não, Pra gente era faz comum. parte E a da... aluna veio E com a era tão lei, gostoso olha, eu não vou apresentar com o fazer. grupo, fazer né? isso. Exato, Então, exato. Eu- A gente teve até uma época aqui no Ibra que a gente fazia até um dia de exposição de banners. Sim. Ai, muito de legal. era apresentação. muito legal, tudo, mas Então, era quase como uma mini exposição de congresso, Isso. de evento. Então, fazia todos os banners, eles apresentavam. E isso se perdeu. Realmente se perdeu. assim, se perdesse por alguma coisa boa, tudo bem, mas se perdeu por dancinha no TikTok. É Esse é o grande verdade. problema, né? Esse é o É isso que aí. eu vejo. Eu acho assim, sei lá, uma revolução que está acontecendo tecnológica, mas eu tenho fé que a humanidade vai se ajustar, vai chegar uma hora que vai falar, isso daí é muito chato, é muito besta. Chegar em um Vamos equilíbrio. voltar, né? Vamos voltar, vamos ler. Olha, tinha um negócio legal antigamente que chamava livro, eu tenho um aqui, vamos tentar ler? Eu não Eu precisa... acho que vai ser assim. Trabalha os outros dedos, né? Não só os A polegares. Bienal, esse ano que passou, eu estive lá. Tinha bastante criança. Eu vi muita Isso é criança. legal, Interessante. isso é interessante. Vi muita criança Uhum. com a Interessante. família, né? Uhum. Mas voltando ao Covas, eu acho que o filho do Bruno, que seria o bisneto do Mário, Uhum. eu acho que o Tomás, Vai Tem essa- continuar, né? Parece que... ele está Ele tá fora o quê? do Com país, quantos anos ele ele tá está agora? com 18 anos. 18, então já pode se candidatar, né? Ele estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e ele deu para ver durante a doença do pai, né? Uhum. A preocupação dele com a política, tudo. Então, eu acho que o Tomás é um futuro. Que bom, Sabe? bom saber. É. Bom saber. Bom saber. O Bruno até foi... o Marcelo falou que o caminho do Bruno seria até a presidência. Né? Ah, com certeza. Seria até a presidência. A governo do Estado, É. né? Presidência. E foi uma pena, realmente, o filho do Mário não entrar. Né? Ele poderia ter entrado. Uhum. Ele se decepcionou muito como vereador. E não sei se a saída dele do partido comprometeu isso. Né? Pode ser, né? Não posso É. afirmar isso para você, mas foi uma coisa estranha por ser o pai ser fundador do PSDB, né? E ele saiu. Ele fez parte do clube dos tucaninhos na época, lá, quando era moleque. Então, eu achei, assim, estranho. Foi É. uma quebra. Uma Foi. quebra. Porque eu não acredito em herança política. Né? Não é porque Nossa, você acho que eu tô filho... ficando velho, que eu lembro quando fundou o PSDB. Eu tô ficando velho. Porque eu lembro da briga no PMDB, no MDB na época, né? MDB. Aí fundiu, separou e formou o PSDB. Isso. Olha, vixe, tô ficando velho. Foi na época do Ulisses, né? Isso. Eu lembro, sabe do que eu participei? Daquele movimento que teve para eleição, na Praça da Sé. Ah, das diretas já? Das diretas já. Ah. Até pouco tempo eu tinha camiseta, depois eu dei. Olha. Não podia dar, aquilo lá é Não, aquilo ali é relíquia. É história. Acabei dando. Mas a gente, sei lá, eu acho que o Brasil tem muitos Brasis, né? E a gente vê que há muitos estados aí, como Pará, por exemplo, Maranhão, né?
precisa ainda de muita coisa. A gente Precisa. deu aula lá no Maranhão, viu a carência na área de saúde. Né? No Pará, por exemplo, nós demos curso, fomos até Marajó e vimos assim a dificuldade do enfermeiro fazer um curso porque não tem energia elétrica que cai, Não tem aí ele básico, tem que, né? não Não tem, tem, aí ele tem que ir uhum. para Belém. Aí ele tem que pegar o barco 12 horas para estudar em Belém, Nossa, né? imagina ter que se transportar de barco, é bastante complicado. É muito, né? Muita Mas coisa. você vê uma força muito grande. No Piauí, tive uma orientanda lá, Olha, fisioterapeuta. A menina, nossa, muito ela... esforçados. Né? Nossa. Esforço. Agora ela está tentando entrar em Campina Grande para fazer o doutorado, né? Mas ela fez um estudo de fisioterapia na região dela e viu a carência. Né? A gente tem alguns alunos, né? Agora com essa expansão do online, a gente tem muitos alunos do Nordeste. Eles são muito esforçados mesmo. Muito. Então, Que quem eles vem, eles vêm com uma pegada assim, uma força de eu vou fazer, vai acontecer e faz mesmo, e dá uma certo. oportunidade para eles, né? Eles se destacam de um E modo assim, geral. e é bem o que você falou, tem muitos Brasis e está muito concentrado em São Paulo. Isso. Até a minha irmã, a Sueli, que você conhece, Sim. ela foi na fisioterapeuta, ela é de Porto Beijo Alegre. pra ela, né? Se ela estiver assistindo a gente. No beijão. Olha E só. ela foi numa fisioterapeuta para fazer laser. E a fisioterapeuta estava fazendo laser e aí contou para ela que ela fez um curso em São Paulo. E ainda falou, porque todos os cursos são lá. Em São Olha Paulo. só. Que ela é de Tem Porto essa... Alegre. É isso, ele está em Porto Alegre, Tá em nos Porto extremos Alegre. Então, aí, né? assim, Tem esse conceito. assim, aqui o pessoal vem muito para cá para fazer curso mesmo. E ainda tem aquela coisa assim, eu fiz um curso em São Paulo. Né? Como a gente fala, eu fiz nos Estados Unidos. Sei. Então tem isso, assim, eu fiz um curso em São Paulo. Eles Porque não tinha se que dar uma dispõem. descentralizada. E é outro mundo, né? Lá em Santarém, por exemplo, eu tive uma aluna índia, enfermeira. E ela era intérprete da etnia dela para obstetrícia. E dentro do serviço de saúde... Dentro do fazia serviço de essa saúde, ponte. né, do SUS, Que porque incrível. ela ia o marido, o cacique, acompanhando, ia tocar na Índia. Então, ela ia explicando por que tinha que fazer aquele exame ginecológico, por exemplo, Certo. entendeu? Por que tinha que pôr Que o interessante. aparelho. Aí nossa, quando ela falou aquilo, eu falei, trabalho de conclusão de curso. Resultado, ela apresentou no congresso, sabe, Legal. de enfermagem. Então, você vê, é uma outra realidade. Tinha um médico que tem um barco, que ele e a esposa, eles têm o barco para a região ribeirinha, para atendimento. Puxa, ele Clínico vai indo geral, de Clínico região geral em de região. barco. E ela é enfermeira. Puxa, que interessante. São outras realidades, Nossa, né? isso Totalmente aí é diferentes. apaixonante, até arrepia, porque É. é apaixonante, viu? Você vê que as Interessante. dificuldades Estamos são... no horário? Tô dando uma olhada aqui, a gente A falou uma conversa hora, vai já que tá vai. uma hora e meia, a gente Mas, já tá aqui, mas né? Mas eu aqui é gosto muito. É. Eu Nossa, gosto muito histórias de lá. incríveis. Incríveis mesmo. Nossa, muito legal. Sim, é muito, muito interessante. É. Mas, falando nisso no horário, que eu tinha prometido uma hora de conversa, Pois tá é, uma hora e já- meia. Uma hora e meia, tá Uma vendo? hora É e que eu meia. falo muito. Não, mas Imagina. eu ficaria até mais, né? Nossa. Eu queria agradecer muito. Quer deixar algum contato para o pessoal? Sim, olha, a gente tem a tcl@tcl.com.br. Nem falamos da TCL, tem que falar Ah. da TCL. Vamos voltar. Não terminou, Calma aí, não. peraí, já só mais tem. um pouquinho. O que é a TCL? A TCL é uma consultoria, ela tem 23 anos. Ela nasceu justamente com essa finalidade, né, de administração e saúde. Então, nós temos treinamentos, temos cursos. Agora, nós estamos num projeto muito interessante. Nós fomos convidados para organizar 2 eventos que vão acontecer 22, 23 e 24 de agosto, lá no espaço de exposições da Imigrantes, no quilômetro 1. É 1,5 km da Imigrantes. 60 a mais. Puxa, ó, São 2 dias de 60 a mais, 22 e 23. legal o evento, hein? E com temas assim interessantíssimos, sabe? Dando uma visão do 60 a mais para o empreendedorismo, também para as casas de repouso com uma outra visão. E no dia 24 é o de lavanderia hospitalar, que eles pediram para eu montar para eles. Bacana.
que também Legal. nós vamos ter assim. Então a TCL Isso em agosto. É em agosto. É só para posicionar, porque pode ser que esse vídeo ele vai ficar na internet e pode ser que alguém assista no ano que vem. A gente está em 2023, né? Então é agosto de 2023. Agosto de 2023 e a TCL que está organizando. Então ela tem os treinamentos, a gente já fez treinamentos internacionais, já fizemos em Angola, né? Tanto lá como trouxemos para cá. Tivemos em Barcelona também, tivemos em vários lugares que estão... E esses treinamentos, por exemplo, Angola fala em português, né? Mas na Barcelona vocês falam espanhol? Espanhol foi o profissional também. Sim. Que foi. E se, por exemplo, tiver um americano escutando a gente, quer o treinamento em inglês, vocês conseguem o treinamento em inglês? Tem também o profissional que fala, por exemplo, na parte de infecção hospitalar, a gente tem vários enfermeiros e médicos que são da Unifesp, né? E que eles falam outro idioma. Interessante. Então, agora eu estou entrando numa outra parte que é a segurança do paciente. Então, eu estou com uma enfermeira da Unifesp, que é professora de lá, e nós estamos começando a divulgar o trabalho dela junto com a TCL, e sobre acreditação hospitalar também, que é a especialidade dela, e uma engenheira têxtil, que nos dá também essa retaguarda. Tá? Por causa dos lençóis, essas coisas, roupas, todas. Da questão das lavanderias. Interessante. Legal. Então, se o pessoal quiser contratar a TCL, como é que faz? Entrar em contato, nós temos o nosso telefone, 3675-5735-011. Tá, então repete para o Duca. Então anota. Aqui embaixo na descrição. A gente vai colocar aqui. 11-3675-5735 e 11-3675-5742. Tá. E tcl@tcl.com.br ou www.tcl.com.br. Bacana. A gente vai colocar a professora Terezinha para apresentar aqui também. Então, ela é boa para apresentar, né? Eu vou colocar Excelente. no meu lugar, pelo menos ela não erra. Oh, meu Deus. Não, às vezes eu dou umas embaralhadas. Mas quando eu fui para BNT, já está desgravado, né? Não, está gravando. Claro. A gente ainda não encerrou, não. Encupridar aqui para vocês. Não, pode foi assim. Não pode falar palavrão. Não. Nós fomos para o Porto de Santos ver com 2 engenheiras têxteis, 2 empresas de engenharia têxtil, a chegada dos tecidos. Nossa, mas foi assim espetacular. Nossa. Elas analisam o fio, a fibra do tecido, né? E que a gente nem imagina, a gente acha que tira, coloca nas costas e leva até algum lugar. Aí vem, porque ele sai do navio, desembaraçado pelo auditor fiscal, né? E o despachante aduaneiro que está lá. Aí elas vão para fazer os profissionais vão para fazer a análise. E uma das coisas uma era só de têxtil, a outra era têxtil e brinquedos, blusas para gente. E aí ela foi mostrando os brinquedos, as maquiagens, que não poderiam ser comercializadas. Né? Poxa. Foi assim, muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor essa parte. Eu imagino que deve ser algo gigantesco, assim. Nossa! E aí nós brincamos com ela. Bom, e se chegar lá? Não, isso serve. Não serve. Isso serve. Isso serve. Deixa passar esse, vai. Deixa passar. É muito interessante. A gente não imagina, né? E eu sempre falo assim, que esses podcasts aqui estão me ajudando bastante, porque eu estou aprendendo um monte de coisa. Olha, tudo que você falou aqui, eu não sabia quase nada. Que bom. Eu não sabia quase Já nada. dei aula hoje. Então me deu uma aula. E gratuita. E a gente visualiza outro mundo, visualiza outra forma de ver as coisas. Com certeza. Isso é muito, sabe, é uma experiência que a gente tem da teoria com a prática, né? Exato. Porque, principalmente nessa área de saúde, sim. Laboratório, tem muita área que ainda não está assim. Para encerrar, eu estagiei também, fiz a visita técnica no Pinel.
No Pinel? Ai, nossa. No Pinel. No Pinel, eu lembro que eu morava perto ali. É. E você acredita, Morava a perto. parte deles era muito mais higienizada do que a parte dos funcionários, Ai, que não me gente. ouçam. Já faz muitos anos. Ah, não, já Vamos fazem ouvir, muitos vamos ouvir. Não, anos. e pior que assim, para entrar na área deles tinha que tirar o sapato e eles enceravam com o pé, né? Porque não pode dar. Uhum. Tinha alguns que trabalhavam na nutrição, É. precisava ver tudo organizadinho, sabe? Tudo arrumadinho. Tudo bonitinho. É, Que E os legal. bastidores aí. é. Só por Mas Deus. foi uma experiência muito legal. Que legal. Por que eu fui? Por causa da arquitetura, que era antiga, Tá. que é aquela pavilionar. Sim, né? sim. Aí era, É. ó, pensando Olha, pelo lado da arquitetura, Se era eu um fosse prédio bem jovem, eu bacana. faria arquitetura. Nossa, Me apaixonei. incrível. Graças à minha orientadora. A gente bateu papo com duas arquitetas que É. fizeram essa reforma aqui, que fizeram Ai, o que estudo, legal, bem- muito bem bom, bacana. né? E eu tenho 2 sobrinhos arquitetos também. Também, bem É né? bacana. fascinante. Eu acho bem fascinante. legal. E essa área de saúde, então, eu acho fascinante. Bem Nossa. bacana. Bom, Bom, terminando, olha, só quero agradecer a oportunidade, foi Sim. muito legal. mas você Tá. vai ter que voltar aqui, porque tem muita Ainda coisa ainda para tem conversar. muito pano pra manga ainda É. nessas nossas E quero conversas. trazer o livro, né, que eu fiquei devendo Ah, para sim, vocês. Legal. E, Tá. Então, lembrando que o Duca Reis, ele tá na técnica, né? A Thaís Nishikata que esteve aqui comigo. Eu queria agradecer demais, mas demais mesmo, a Eu presença também da agradeço Terezinha vocês, Covas. adorei. Foi, Muito um- legal. foi bem Daria pra gente ficar um descontraído. tempão Nossa. aqui. Tomando uma É. água. Isso. É água, viu, gente? Daria para conversar mais Vai muito ser, mais, foi mas eu muito queria legal. agradecer né? muito, foi muito muito obrigada. legal. Muito Vocês bacana. estão de parabéns também com a estrutura Obrigada. e com a finalidade que vocês trabalham, né? Sim. Que É. é sensacional. obrigado. Que podemos falar da outra vez como que os animais estão sendo utilizados dentro dos hospitais para a recuperação dos Com pacientes. certeza. Vamos fazer de um pra falar terapia. disso. É, Vamos fazer nossa. um pra falar disso. Muito Verdade. legal. É uma Sempre gracinha, né? interessante. Ah, é demais. Eu acho muito Muito bonito. legal. Bacana. Tá, muito muito obrigado. obrigada, tá? Obrigado, gente. Não esqueçam, olha, vocês não deram peteleco ainda no positivo, né? Não esqueçam do peteleco no Peteleco positivo. Ajuda demais a gente. Também se inscrever filme no nosso aquilo canal, ali, a nos sombra 2 da canais, alma, né? ou é Tem livro? a gente tem o Ibratalks, que vocês estão assistindo aqui, e tem o Cortes do Ibratalks, não se esqueçam. Depois, ativar o sininho e as notificações, todas as notificações. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Que